Estou muito doente. Qual foi o ponto que vocês assim acharam que não valeria a pena deixar para depois? Que agora, sobre essa questão de quem é ou quem seria o conselheiro, por exemplo, nesses casos. Porque se a gente fizer, então, esse juízo, né, essa execução de juízo moral, a gente não vai aconselhar um bocado de gente. Mateus. Nosso papel, deixa eu ver aqui, pastor Cirilson, agora abriu o áudio, viu? Aí se eu quiser fechar... Abriu? Isso aí, a gente não ouve aí os ruídos. Eu que não estou vendo vocês agora. E agora eu não sei, então. Mas sou eu que mexi aqui. Isso, então, remexa de novo. Veja aí. Então, mas está ouvindo, então, está tranquilo, né? Está tranquilo, ouvindo, estou ouvindo. Amém. Se quiser fechar o áudiozinho, se eu quiser falar, é só abrir o áudio, tá? Que eu não estou vendo, mas aí a gente dá a oportunidade aqui para o senhor entrar com a fala. Então, assim, amadas, veja bem, né, como é muito complicado quando a gente recebe uma pessoa já com essa formulação na mente, já com esse condicionamento, esse olhar de educador, de executor. Então, a gente deve ser imparcial o máximo possível, nesse sentido, né? A gente precisa, de fato, olhar o ser humano como ser humano a ser resgatado. Se a gente for ver a podridão, se a gente for fazer esse valor de juízo moral, aí pouquíssimas pessoas, ou então nós vamos ser pessoas que vão favorecer algumas e vão injustamente desfavorecer outras. E aí a gente já entra nessa questão de 2 pesos e 2 medidas que a Bíblia diz que Deus odeia essas coisas, né? Quando a gente favorece um ou prefere um em detrimento de outro. Um é preferido, o outro é preterido. A gente precisa ter muito cuidado. Senão a gente cai nesse erro de relacionamento pessoal. Então, nós não temos relacionamento pessoal quando diz respeito a resgatar pessoas. Tá? Então, é por isso que pessoas muito próximas, às vezes, não são recomendadas, né, para o aconselhamento. Às vezes tem que ser, de fato, uma pessoa de fora. Né? O pastor, geralmente, é essa... A gente estava falando aqui em off, eu e a Ângela, enquanto caiu aqui, todo pastor, ele obrigatoriamente, pelo seu ofício, ele tem que ser um conselheiro. Então, claro, o pastor, ele vai ter esse relacionamento mais próximo, porque às vezes ele conviveu a vida toda com aquela pessoa e ele vai tratar aquela pessoa. Mas se não houver essa maturidade de separar essas coisas, então é indicado que esse pastor, ele possa recomendar um outro pastor, inclusive, pode ser ovelha lá da congregação dele, mas que ele recomende quando há essa... Ele precisa identificar isso. Se ele não sabe lidar com isso, ele precisa transferir isso para outra pessoa. Né? A gente precisa ter muito cuidado. É por isso que, às vezes, os pais, eles não devem, no aconselhamento, às vezes, tratar da questão dos filhos, né, em alguns pecados e em alguns problemas. Isso deve ser transferido para uma outra pessoa. Porque, na verdade, é bem possível, um casamento, por exemplo, que é um caso que eu estou tratando agora. Tem 2 casos muito complicados. Esse é do rapaz que queria suicidar e tal, e o outro da semana retrasada que me procurou, os 2 casos ao mesmo tempo, né? Sobre a questão mesmo do casamento. Então, assim, eu falei, tá, você precisa de uma pessoa assim, assado. Não, meu pai está fazendo isso, a mãe dela está fazendo isso. Não são as pessoas mais adequadas. Porque cada um, de fato, de alguma maneira, inconscientemente, vai trabalhar para favorecer aquela pessoa. Isso é natural. É um ato de preservação da sua cria, né? Ou do seu preferido. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. A gente sempre precisa ajudar qualquer pessoa, quem quer que seja. Recorrente, tem aqueles lá que, assim, está confessando pecado todo mês, todo dia, todo mês, não está? Aquele lá que já tem a fama. E tem essa questão, porque, assim, a Bíblia traz um texto lá em Provérbios, que eu acho muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se eu já compartilhei com vocês, deixa eu ver se é Provérbios 16, 17. É muito interessante, porque assim, tem pessoas que já vêm com a má fama, não tem? Já vem com a má... Aquele lá que a gente já sabe, ih, rapaz, esse aí é muito complicado. Aí vem até nós. Então a gente já vem muitas vezes com tudo, né, ali resolvido. A gente fala, não, essa pessoa aqui ela já não tem jeito. É 18, né? 18 e 17 de Provérbios. Capítulo 18, verso 17 de Provérbios.
Então, tem alguns casos que a pessoa ela já tem uma fama, a pessoa que já errou outras vezes. Amados, cada momento é um momento diferente. Ninguém deve ser julgado, inclusive, por tempos passados. Eu gostaria também que a gente pudesse aqui pensar. Então, de fato, tem gente que fez um monte de coisa errada, a gente já teve muito trabalho com essa pessoa, mas a gente precisa considerar que aquele momento é um momento, muitas vezes, tem que ser desassociado de toda uma vida, porque senão a gente não acredita no arrependimento. Né? Porque senão a gente não acredita, por exemplo, quem é que trataria o Jacó? Fala para mim, o Jacó, 7 anos enrolado, várias vezes enrolou. Né? Tanto é que o seu irmão Esaú, quando ele vai ao encontro, né, o Jacó já sabendo, ele sabia quem ele era, a fama dele e tudo mais. Não é só fama, ele era mesmo, um cara enrolado, prejudicava os outros, tirava vantagem de todo mundo. Ele já se precaveu, ele falou, meu irmão, se eu me encontrar, não vai nem dar tempo de eu falar para ele, estou arrependido, ele vai me matar. Então, né, então, manda um presente lá, manda as crianças e as mulheres na frente, né, deixa ele entender que eu estou aqui, ó, arrependido. Aí depois eu chego. Né? Então, o próprio Esaú, ele já, aliás, o próprio Jacó já tinha essa percepção de que ele teria dificuldade por conta da sua vida, né, pregressa. Então, diz o texto de 18 de Provérbios, verso 17. O que primeiro começa o pleito parece justo, mas vem o seu companheiro e o examina. Veja bem como as mães, por exemplo, elas têm essa atividade de julgar as causas quase que diariamente. Imagine 2 filhos, não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, imagine 2 filhos lá, imagine uma menininha de uns 4 aninhos e um menino de 12. Tá? Um menino de 12, homem, menino, e uma menininha frágilzinha, né, um protótipo de mulher, de 4 aninhos. Aí ela vai reclamar para a mãe que o seu irmão mais velho, homem, foi lá e estava enforcando ela. Veja bem, enforcando. Né? E ela gritou, a mãe veio socorrer, viu aquela cena. Se a gente vai julgar, já julga logo, já dá uma cintada no menino, porque é muito mais velho, é homem, proteger a mulher, a irmãzinha que é mais nova, como estava fazendo aquilo, enforcando. Né? Mas aí a Bíblia diz aqui, ó, o primeiro começa seu peito, vem e parece ser justo. Então, quem é que parece ser um injustiçado aqui? A menininha, né? Veja bem. Aí, a mãe, como a juíza, coerente, sensata, imparcial, não tem nada passional, avaliou tudo friamente. Aí vai perguntar, mas por que você foi enforcar essa menina? Porque, olha o que ela fez no meu braço, arrancou um pedaço mordendo. Não é que eu estou aqui justificando a ação de ninguém, tá certo? Não, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que muitas vezes as aparências e esse julgamento prévio, ele vai prejudicar, né, para que a gente possa tratar eficientemente da situação, tá certo? Essa é a questão. Vocês queriam, quando eu comecei a falar desse caso, aí vocês aí ficaram animadas e queriam falar alguma coisa e acabou a ligação. O que a gente pode aí estar continuando desse caso que vocês queriam falar? Não me olha assim como esse... Só antes de começar esse caso, a questão do exemplo dos 2 irmãos. Eu tenho aqui em casa, e depois eu vou colocar no grupo a fotinho lá. É típico aqui em casa. Ô, mãe, o Burilo fez tal coisa. Sim. Aí você vai ver, o anjo é ela. Então, geralmente, quem sai prejudicado é ele, porque a questão da menininha, 4 anos, frágil, em relação ao irmão de 14, é conversa. Essas meninas vêm a todo vapor. Aí sempre quem provocou foi a pequena. Então, eu tenho uma foto até bem engraçada que tá os 2 de castigo virados pro canto, porque a pequena mexeu, ele cedeu, os 2 entrados de castigo, e assim, chega, ninguém é santo, todo mundo de castigo, pronto. É bem gostoso esse caso, porque as idades aqui de casa são assim, são espaçadas, e a última ficou muito grande. Então, é 21, 18, 14 e 4. Só por Deus. Tem todas as fases aí, né, Karen? Meu pai amado. Então, a psicologia... E agora tem a netinha de 4 anos e a pequenininha de 5 meses. Sim, é uma festa aqui em casa. Aí você tem todas as fases, né, na sua casa.
A questão, esses exemplos, né, o que eu estou querendo chamar aqui a conversa, é sobre essa questão de fato de não ser juiz, né? Juiz e executar essa questão por conta de valores morais. A gente não está a priori para corrigir essas coisas nem para tratar essas coisas, e sim para estar tratando, por exemplo, nós estávamos conversando aqui e veja só, aqui tem duas pessoas, né? A vítima que foi morta e o algoz que matou, certo? Não só tem essas duas pessoas aqui. Na cena existe a esposa, né? Filho, isso. Existe o esposo da vítima e talvez filhos. Ou seja, essas pessoas que estão em volta devem ser também tratadas. E porque assim, a família geralmente vai lá e um filho do casal vai lá e comete uma atrocidade. Esse casal muitas vezes é punido pela sociedade por causa do filho, né? E essa é a questão que a gente precisa ter muito cuidado. Todos devem ser, de alguma maneira, a tentativa de resgatar cada um enquanto ser humano e na questão para ser resgatado pelo Evangelho. Esse é o ponto que eu quero abordar aqui, tá certo? Então, se a gente tem essas questões morais, aí não vai sobrar ninguém mesmo. Aí a gente vai aconselhar pouquíssimas pessoas, que nem sempre são as mais necessitadas, né? Então, essas, quanto mais desgraçadas elas estão, né, sem graça de Deus, elas são as que mais necessitam, de fato. Eu não estou querendo vitimizá-la. O algoz é algoz, certo? O carrasco é carrasco. Mas o carrasco também tem alguma coisa de vítima. Pelo próprio pecado, eu estou dizendo. Vitimismo é uma coisa, vítima é outra. E a vítima não é justificável pelo ato que ela fez. Também eu estou querendo amarrar as pontas aqui para que vocês, de repente, falem, Bé está falando, então, que ninguém deve sofrer as consequências, deve ser, a pessoa não deve ser tratada no rigor, né, do seu ato? Sim, claro que sim. Eu falei aqui, tem que mostrar as consequências. Mas a gente precisa resgatar as pessoas. Esse é o nosso papel, né? É assim que a gente deve lidar. Senão, a gente não vai conseguir levar ninguém a Cristo. A gente só vai abrir mais um buraco para que ela possa cair mais e mais na cova que ela cavou. Ela mesma cavou, né? Aí nesse abismo que é muito complicado. É porque muitas vezes, a igreja, o ambiente igreja, ele mais favorece o declínio das pessoas que estão em dificuldade, né? Nesses casos mais horrendos. Então, quanto mais o pecado é notório, mais é público, mais é feio, muitas vezes nós temos a gente potencializa, a gente tem a capacidade de agravar muito mais aquilo. Ao invés de sermos o braço para que resgate aquela pessoa, a gente, na verdade, está jogando mais uma pazinha de areia lá, né, dando um pontapé lá, já que ela não caiu no buraco direito, deixa a gente dar um rodo santo, né, na moralidade que a gente tem, e aí já manda a pessoa lá para o inferno. Jesus, às vezes, muitas vezes, já perdoou aquela pessoa na confissão do seu arrependimento, mas a gente não perdoa, porque nós temos esse juízo, esse valor de juízo moral que a gente executa sobre as pessoas. Então, Deus perdoou faz tempo. O perdão, ele é automático, ele é imediato entre Deus e a pessoa, e está tudo resolvido na questão existencial eterna, inclusive. Agora, o que acontece é para organizar essa bagunça toda que o pecado deixou aqui. E essa bagunça toda nós devemos ajudar essa pessoa. Inclusive, o perdão vem justamente pelo tratamento nesse sentido de resgate. Não é a isenção das ações necessárias para que essa pessoa seja protegida. Porque toda aliás, o castigo, ele não tem, nem na ótica de Deus, nem na ação de Deus, e nem deve ser a nossa. O castigo, ele não tem uma intenção punitiva e sempre corretiva. Né? Jesus disse, eu castigo a todos quanto eu amo. Não é isso? O castigo. Então, o castigo, ele leva à correção e não é meramente punitivo. A punição já está aí. É toda a situação, é toda a angústia, é todo o peso do pecado, é tudo aquilo que já está exposto e a pessoa está sofrendo como peso das suas consequências. Isso é a punição pior. Né? Então, a gente entra com o castigo corretivo,
O que é o castigo corretivo? São ações que a gente deve, de fato, mas com a finalidade de proteger a pessoa e não de proteger reputação, instituições, né? Reputações e instituições não são maiores do que as pessoas. Porque Jesus não morreu para termos ou preservarmos as nossas reputações e muito menos as nossas instituições. Nós não defendemos essas coisas. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu por aquele pecador desgraçado. Por ele. Então é por ele que a gente tem que lutar, né? Precisa entender toda essa dinâmica, senão eu acredito que a gente vai falhar muito feio no papel da igreja, que é o papel terapêutico, né? Então a igreja deve ser terapêutica. A igreja não deve ser um instrumento, porque a Bíblia diz de fato que a religião ele é um instrumento mais cruel. E uma pessoa ferida pela religião é muito difícil de ser resgatada e é mais fácil a gente conquistar uma cidade murada, fortalecida, do que um irmão prejudicado, né, por um desatamento, ou seja, ofendido. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Tá? Então a religião ela fere com uma ferida mortal. A religião, entre aspas, né, na cabeça das pessoas, é Deus. A igreja, o comportamento dos irmãos é Deus. Deus não tem nada a ver com a gente. Muito cuidado para não prejudicar a ação de Deus na vida das pessoas e não se tornar religiosos. Porque os religiosos é a pior raça que existe no mundo religioso. Ele é mais difícil de ganhar do que o pecador declarado mesmo Cristo. Assim. Religioso, ele é tão difícil, mas ele é tão difícil que Jesus disse que os religiosos não têm jeito, não há jeito para o religioso. Porque o religioso, ele já fechou seu coração, cauterizou, se tornou insensível. Quando ele quer fazer um outro religioso igual a ele faz filhos do inferno 2 vezes. Jesus disse. Né? Olha só que coisa complicada. O religioso é um problema, foi assim um embate de Jesus no seu ministério. Jesus não teve dificuldade com prostituta, não teve dificuldade com assassinos, não teve dificuldade com ladrões, não teve dificuldade com ninguém, pecador, desgraçado, lá da sociedade, que é o pai da sociedade. O embate de Jesus, a energia de Jesus, né, para os religiosos. Aí é muito complicado, muito difícil. A gente tem que ter muito cuidado para não ser um religioso. O que eu quero dizer com ser religioso? É uma pessoa que trata as outras pessoas de uma regra inflexível como objeto a ser descartado, né, a qualquer momento. O religioso é aquele que dá muito mais valor às regras e os mandamentos do que à própria pessoa. É como Jesus disse mais ou menos assim, vocês invalidam o mandamento de Deus por causa dos preceitos de vocês. É interessante que Jesus mostra que Davi, ele desobedeceu a Deus, e nessa desobediência, Deus não trouxe mais a mínima punição, porque essa desobediência era uma desobediência, entenda, periférica, porque tinha um propósito circunstancial, veja bem, e momentâneo na história, que era, por exemplo, não comer os pães que era oferecido, que era para os sacerdotes. Irmãos, por favor, não me entenda mal, não. Acho que eu já falei isso em alguma ocasião. Vai estar gravado esse negócio, vai para o YouTube, só por Deus, na minha vida. Então, vou entrar numa linha aqui muito... Um fio da navalha eu vou caminhar agora, tá? Então, por favor, qualquer questão, vocês me procuram no privado, a gente agora mesmo. Vocês sabiam que Jesus, ele violou uma regra do Antigo Testamento? Vocês acreditam que Jesus... Ele mostrou isso quando ele viola o sábado, né? Mas como que ele viola isso? Na ótica religiosa. Por que eles disseram? Mas calma aí, esse homem não pode ser de Deus. Porque ele violou o sábado. Ele violou o sábado. Por que ele fez? Curou a mulher? Curou a mulher. Isso, mas rapaz, tem tantos outros dias para curar a mulher, mas tem logo no sábado. Isso não pode ser de Deus. Ele violou uma regra moral, litúrgica, religiosa. Então, esses homens estavam colocando acima da vida humana
Jesus falou, não é possível. Essa mulher era 18, mulher que está encurvada lá do capítulo 6 de Lucas, 18, né? Porque a mulher do fluxo de sangue é 12, o paralítico é 38, eu sempre confundo essas datas, esse período. Era um bocado de tempo, mais de uma década. Mas Jesus fala assim, essa mulher é tanto tempo afligida aí, sabe, por Satanás, por um demônio, e vocês querem que eu espere virar o dia? Vocês são muito hipócritas. Se uma ovelhinha de vocês cai num buraco no dia do sábado, vocês não vão lá resgatar? O religioso, ele é hipócrita, né? Religioso, ele é desumano, ele é insensível, ele é indiferente. Ele coloca, então, as regras, a doutrina, acima do ser humano. Aí Jesus diz, calma aí, essas coisas aqui foram estabelecidas por Deus para proteger a vida humana. Desde o momento que vocês pegam a letra, sem o espírito da letra, e aí não protege o ser humano, vocês estão entendendo errado, então, a letra. Por isso que a letra, sem o espírito, mata. Esse é o sentido, né? Essa letra da lei inflexível, mecânica, religiosa, insensível, ela mata sem o espírito dela. Então, qual é o espírito da letra? Qual é o espírito da lei? É o amor, é a preservação da vida. Certo? Não é regras e julgamentos morais. Então, Jesus disse assim, vocês não ouviram o que Davi fez no dia de sábado? Desculpa, vocês não ouviram o que Davi fez comendo aquilo que não lhes era lícito? Jesus confirmou que aquilo não era permitido. Porque havia uma necessidade, uma demanda maior do que a litúrgica, do que a religiosa, que era a demanda da vida, os homens iam morrer de fome. Jesus também pega esse exemplo e diz assim, ó, eu também aqui, e o sábado foi criado por causa dos homens, e não os homens por causa do sábado. Então, as regras não foram criadas, aliás, os seres humanos não foram criados para as regras, e preservá-las, e mantê-las. A fama, a denominação, a tradição religiosa, ou qualquer coisa que seja desse tipo. E sim, essas estruturas todas foram criadas por causa do homem, para preservar e resgatar o homem. Você precisa entender tudo isso, irmão. Senão, a gente, olha, vai prejudicar muita vida aí, em nome de Deus. Acabar com a vida de muita gente em nome de Jesus. Né? Ainda dizendo que a gente é guardião da doutrina, a gente preserva a doutrina, as tradições. E alguém disse que a tradição e tradicionalismo tem diferença, né? O tradicionalismo, a tradição, aliás, é a fé viva dos que morreram, né? E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas aí. Eu falo que a gente pode ainda aproveitar dessa conversa nossa aqui. Onde que tem em Coríntios que fala sobre os irmãos que de repente fazem coisas naturais? Mas que tipo de coisa? Era dentro da igreja de Coríntios. Capítulo 5, sobre que não disciplinaram lá o que teve relação com a sua própria mãe, não? Não, vários pecados. Sim. Eles são murmuradores. Capítulo 6. Isso. Sim. Como a gente pode, vamos colocar, se a gente julgar essas pessoas, que está no capítulo 6, a gente está sendo julgador? Então, tá, juízo. Então, vamos falar sobre juízo, né? Quando tem dois textos aí. Então, o Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis, aquela coisa toda. Só que a gente tem o João capítulo 6, verso 24. Não julgueis a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, julgamentos aqui, a gente precisa entender, é que vocês não ouviram, né? Que a Ângela questionou aqui. Se a gente, por exemplo, deixa eu ler, vamos ler o texto juntos? 1 Coríntios 6, bora lá, meu povo. Que diz que eu não tenho nem que comer com esses. Vê se é esse. Eu não tenho nem que comer tá, é o 5 mesmo. Então é o 5. Então, capítulo 5. São crentes. Capítulo 5 de primeira carta aos Coríntios. Versículo de número... 11 mata. Não, vamos lá do 9, para a gente entender. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 9. E a gente... né? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Olha o que o Paulo está dizendo. Vocês não se associem, não vivam juntos, não comam, não com esses que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então seria necessário sair do mundo. Então, não tem condição, não é isso que Paulo está dizendo, que a gente não deve ter contato com essas pessoas. Ele fala no verso
de número 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda nem comais. Porque o que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Esse caso aqui específico, onde a igreja, como comunidade, não estava exercendo uma disciplina corretiva. E não havia mesmo lá a disposição nenhuma de tratar o pecado. Então, esse caso aqui era um membro da igreja de Corinto que tinha relação sexual com a sua mãe. Certo? Era incesto aqui. Tá, era madrasta. Né? A gente tem nos estudos aqui, a gente é madrasta, mas é mãe, não deixa de ter a gravidade. Certo? Então, o texto é só vocês lerem o texto do capítulo 5. Está dizendo aqui, né? E eles não tinham nenhuma preocupação de fazer isso. Aí Paulo disse assim, calma aí. A gente não está dizendo aqui para tolerar pecado, precisa ser tratado. Se vocês não têm a disposição de tratar, então vocês não devem aceitar essa apatia, e vocês não devem ter como não. Então, a gente vai continuar recebendo como irmão, a gente vai aceitar que ele é um discípulo de Cristo e vai participar da comunhão se é uma pessoa que declaradamente cristã, mas tem esse hábito, um estilo de vida, um caráter, uma disposição de viver no pecado voluntariamente e declaradamente. Esse é o caso. Né? Então, assim, uma diferença, por exemplo, e mesmo assim, se essa pessoa chegar até nós e falar assim, eu quero ajuda, me ajuda. Pô, o que a gente deve fazer? Ah, tá bom, você quer ajuda mesmo? Então, vou te ajudar. Vou te aconselhar, vou te acompanhar. Se essa pessoa procurou a Cristo, Cristo não vai lançar fora essa pessoa. A gente está falando de questões específicas, administrativas, de uma congregação, e a gente está falando de questões pessoais, onde uma pessoa me procura e pede a minha ajuda. Aí eu devo estender mãos. Jesus estendeu as suas mãos, ou a sua ajudas. Né? Ajudas. Então, todo Judas que vier pedir ajuda, a gente ajuda o Judas. É isso que a gente tem que fazer. Se a pessoa quiser. Sim, claro. Se ela não quiser. Se ela não quiser, não tem quem ajude. Nem Deus. A gente está falando de situações diferentes, né? De pessoas que estão dispostas, que querem. Aí, independente de quem for, nós não fomos chamados para selecionar pessoas. A gente não foi chamado para falar, não, esse aqui merece, esse aqui não. Esse aqui eu vou me esforçar, esse aqui não. Esse aqui eu vou me dedicar, esse aqui não. Esse aqui eu vou aconselhar, esse aqui não. Nós não fomos chamados para selecionar, irmãos. Senão a gente só vai escolher aqueles que a gente julga que devem receber ajuda e outros não. E a gente vai selecionar também aqueles que dão mais trabalho e menos trabalho. Eu vou sempre escolher o menos trabalho. Né? Nesse sentido aí. E aí, nós temos mais 7, 8 minutinhos aqui. Eita, que conversa que rende, meu Deus do céu. E aí, amados? Eu só estou aqui na dispensação de vocês. Vocês que provocaram aqui para que eu pudesse continuar. Jogaram a lenha na fogueira e correram, né? Nós podemos, então, aqui dar uma vírgulazinha. Vocês querem ainda continuar uns 7 minutinhos? Mas a partir de vocês. Vocês que estão propondo a aula, não sou eu, agora. Proposição de vocês a aula. Eu só reajo. Tudo certo? Nada resolvido? Posso encerrar e orar ou vocês querem ainda? Tem aqui uma disposição de 7 minutos ainda. Diga, Karen, tá sem o fone. Alguma coisa está acontecendo que não está... Eu não estou conseguindo ler os teus lábios. Fala em libras. Eu quero que ia falar alguma coisa e tá zoado lá o áudio, né? Tudo bem? Então, irmãos, a gente continua depois. Pode ser? Tá? A gente vai ver se próxima segunda ou outro dia fica melhor. A gente vai aí. Parece que segunda foi bom para alguns, né? Ver se a gente consegue fazendo. Segunda foi ótimo. Né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ajustando até que a gente ache um dia e um horário que seja adequado para a maioria. Tá bom? Tudo bem, tranquilo? Posso orar para agradecer? E Sim. Continua a conversa. Fique à vontade lá para colocar os textos lá e ao longo da semana até a próxima aula, vamos interagindo lá. Pode colocar lá. Vocês mesmos têm a liberdade de responder um para o outro e eu vou interagindo lá também com vocês. Tá bom?
Deus abençoe vocês. Obrigado pela essa disposição, por esse tempo, né, que vocês disponibilizaram aí para a gente estar batendo esse papo, conversando. Nós temos mais 2 aulinhas, tá? Então vamos tentar aí trazer algumas coisas que são pertinentes, né? E vamos conversando, tá bom? Boa noite para vocês, Deus abençoe, uma excelente semana. Deus possa abençoar vocês aí e nas empreitadas que vocês têm nessa semana. Deus possa dar recurso para tudo aquilo que é bom para a vida de vocês e para aquilo que vocês estão intencionando fazer, que nada dê certo se não for da vontade de Deus, tá bom? Boa noite para você também, professor, e para todos. Amém. Amém. Deus abençoe, queridas e querido. Pastor Ciseilson, lá de Guarulhos. Coisa boa, entrando pela primeira vez. Karen de São José dos Campos. Tamires, lá da Flórida. E Viviane, lá de Portugal. E nós aqui, né? Na Zona Leste. Oh, meu Deus, não estou entendendo a Karen lá. Oh, Jesus, joga no grupo lá a tua fala, Karen. Vai que eu quero ouvir, mas aqui não está dando, não. Posso dar um tchau para vocês, então, né? Deus abençoe, boa noite. Fiquem na... Oh, meu Deus do céu.